Boa noite a todos. Boa noite. Iniciamos a nossa leitura de hoje dos Trabalhos da Noite, do livro Fonte Viva, Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. A leitura é a leitura 59, sob o título Palavras da Vida Eterna. Tu tens as palavras da vida eterna. Simão Pedro, João, capítulo 6, versículo 68. Rodeiam as palavras em todas as fases da luta e em todos os ângulos do caminho. Frases respeitáveis que se referem aos teus deveres. Verbo amigo, trazido por dedicações que te reanimam e consolam. Opiniões acerca de assuntos que te dizem respeito, que não dizem respeito. Sugestões de variadas origens. Predileções valiosas. Discursos vazios que os teus ouvidos lançam ao vento. Palavras faladas, palavras escritas. Dentre as expressões verbalistas articuladas ou silenciosas, junto das quais atualmente se desenvolvem, encontrarás, porém, as palavras da vida eterna. Guarda teu coração à escuta. Nascem do amor insondável do Cristo, como a água pura do seio intenso da terra. Muitas vezes te mantém despercebido e não lhes assinalas o aviso, o cântico, a lição e a beleza. Vigia no mundo, isolado de ti mesmo, para que lhes não percas o sabor e a claridade. Exortam-te a considerar as grandezas de Deus e a viver de conformidade com as suas leis. Referem-se ao planeta como ao nosso lar e à humanidade como a nossa família. Revelam no amor o laço que nos une a todos. Indicam no trabalho o nosso roteiro de evolução e aperfeiçoamento. Descerram os horizontes divinos da vida e ensinam-nos a levantar os olhos para o mais alto e para o mais além. Palavras, palavras, palavras. Esquece aquelas que te incitam à inutilidade. Aproveita quantas te mostram as obrigações justas e te ensinam a engrandecer a existência, mas não ouvides as frases que te acordam para a luz e para o bem. Elas podem penetrar o nosso coração por meio de um amigo, de uma carta, de uma página ou de um livro, mas no fundo procedem sempre de Jesus, o divino amigo das criaturas. Retém contigo as palavras da vida eterna, porque são as santificadoras do Espírito, na experiência de cada dia e, sobretudo, o nosso seguro apoio mental nas horas difíceis das grandes renovações. Que assim seja. Boa noite a todos, Boa noite. os presentes, boa noite aos desencarnados, boa noite a quem nos assiste nas redes sociais. Sejam todos muito bem-vindos nesta casa de luz, nesta casa de oração. E nós estamos aqui para agradecer, louvar ao Deus de bondade. Vamos pedir para que o nosso Jesus, o nosso Divino Mestre, possa nos proteger. Nos dando proteção, nós pedimos para que a nossa vida caminhe sempre ao lado dele. Nós pedimos para que ele guie nossos passos. Pedimos para que Jesus nos ensine, para que sempre esteja junto com a gente e nos momentos difíceis, ele possa nos intuir para que a gente possa fazer
as escolhas da melhor forma possível. Vamos pedir para que Jesus encha os nossos corações de amor e, com o coração aberto aos ensinamentos de Jesus, nós possamos nos melhorar e aproveitar cada uma das oportunidades dessa encarnação. E agradecendo por todo esse amparo, nós dizemos: Deus que estás em toda parte, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como em todo lugar. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. E que assim seja. Hoje nós temos a alegria de receber a Sandra Hesse, nossa companheira, nossa colega, trabalhadora do Centro Espírita Allan Kardec, que vai fazer a palestra de hoje. O assunto que ela vai abordar vai ser o sono e os sonhos. Nós vamos rogar para que Deus te ilumine, Sandra, e que tu possa nos transmitir tudo que preparou com muito carinho. Boa noite a todos. Boa noite. Aos irmãos aqui presentes, à plateia espiritual, também a vocês que nos assistem pelas redes sociais. Sejam bem-vindos a mais uma live com a nossa explanação doutrinária aqui do Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Muito obrigada, Maria Alva, pela apresentação gentil. Então, meus queridos irmãos, estamos aqui hoje para estudarmos mais um pouquinho sobre o Evangelho do nosso amado Mestre Jesus. Agradecendo a Deus por essa oportunidade que me foi dada de hoje estar aqui para proferir essa palestra. Gratidão a Jesus, a direção espiritual da Casa Allan Kardec. E o meu coração nesse momento é só gratidão por poder explorar um pouco do que eu estudei essa semana. Que está lá no capítulo 8 do Livro dos Espíritos, onde Kardec nos ensina sobre a emancipação da alma. No item 1, sonos e sonhos, e qual a relação que nós temos com a obsessão. Esse mês, todo de janeiro, inclusive, os nossos colegas palestrantes, eles falaram muito sobre essa questão da obsessão. Então, a gente tem muitos termos que a gente presta atenção e vai aprendendo pouco a pouco, passo a passo. Por quê? O Espiritismo, ele é infinito, ele é eterno, assim como Deus é eterno, o conhecimento. Então, a gente precisa sempre estar retomando esses conceitos à luz da doutrina espírita. Então, começamos. Para o nosso codificador, Allan Kardec, da doutrina espírita, o sono ele não é apenas um processo de repouso físico, mas um momento da emancipação da alma. Ou seja, é um momento em que o espírito recupera parte da sua liberdade original. A relação, então, entre o sono, os sonhos e a obsessão, corresponde diretamente, ela está ligada a essa emancipação da alma, que é explicada por Kardec. Na questão 400 até 412, Allan Kardec ele nos esclarece muito bem, no Livro dos Espíritos, sobre essa situação, como acontece. Então, fica a dica de quem quiser se aprofundar mais nesses conhecimentos,
e consultem essa obra maravilhosa. Então, segundo o Livro dos Espíritos, enquanto o corpo repousa para recuperar as suas energias, o espírito jamais ele fica inativo, sem atividade. Ele aproveita esse afrouxamento dos laços físicos para recuperar parte da sua liberdade. E ele começa a viver nos dois turnos, o físico e o espiritual. Sendo que o sono é comparado por Kardec com uma pequena morte temporária. Então, toda noite nós nos preparamos para o nosso desencarne e por isso não devemos temer a morte. Nesse processo, o espírito continua ligado ao corpo pelo cordão fluídico, mas pode viajar por todo o espaço e entrar em contato com outros espíritos. A finalidade do sono serve para o espírito se aperfeiçoar, para ele buscar instruções em planos superiores. Ou, infelizmente, se perder em companhias menos elevadas, dependendo da sua sintonia. Na palestra da semana passada, a Marisete falou muito de sintonia. E como isso é importante, meus irmãos, assim, vigiarmos o nosso pensamento, estarmos sempre ligados na virada da chave para levar o nosso padrão vibratório e nos conectarmos com os bons espíritos, porque eles estão aqui para nos ajudar. Mas cabe a nós pedir ajuda, que eles venham. Então, eu separei aqui no Livro dos Espíritos a questão 402, que fala assim, como podemos apreciar a liberdade do espírito durante o sono? Essa pergunta Kardec fez aos espíritos superiores e eles nos respondem assim, que é pelos sonhos. Acreditar enquanto o corpo repousa, o espírito dispõe de mais faculdades do que estar na vigília. Que o espírito nosso tem o conhecimento do passado e algumas vezes pode prever o futuro. Que adquire maior energia e pode entrar em comunicação com os outros espíritos, seja neste mundo ou seja no outro. Muitas vezes nós falamos assim, eu tive um sonho bizarro, tive um sonho horrível, mas que não tem nada que se aproxima da verdade. Engano nosso. Porque é frequentemente uma lembrança dos lugares, das coisas que vimos e veremos em outra existência ou em outro momento. Então, quando o nosso corpo está entorpecido, o espírito esforça por quebrar essas algemas que nos prendem o corpo físico, procurando no passado e no futuro. Os sonhos, eles sempre são resultado da experiência do espírito durante esse período de liberdade, que são filtrados pelo nosso cérebro físico ao acordar. Muitos sonhos são visões reais, lembranças de lugares visitados, ou pessoas vivas ou desencarnadas, que encontramos durante a noite. E como o nosso cérebro ele é um instrumento material e grosseiro, ele nem sempre consegue traduzir com precisão as experiências espirituais. Isso nos acaba gerando esses sonhos bizarros, fragmentados, onde as impressões da nossa vida atual acabam se misturando com as vivências que o espírito tem lá na erraticidade. Então, a obsessão entra nesse processo como uma influência negativa que se aproveita justamente desses momentos de liberdade ou de fragilidade do indivíduo.
Os espíritos obsessores, eles podem aproveitar o estado de sono para influenciar ideias, sugestões ou perseguir suas vítimas com mais facilidade, já que a barreira física está reduzida. Muitas vezes, sonhos angustiantes e sonhos repetitivos são reflexos de ataques obsessivos ou da presença de entidades que buscam nos desequilibrar, os encarnados. Então, também falamos que nem todo pesadelo pode ser uma obsessão, mas a obsessão frequentemente se manifesta através dos sonhos específicos. Ou seja, esses encontros reais com os obsessores no plano espiritual, que são interpretados pelo cérebro como fugas, quedas ou ataques. E como acontece esse processo? Assim, o obsessor, ele projeta imagens ou ideias no perispírito do encarnado. Ao acordar, a pessoa sente uma angústia inexplicável ou ideias fixas negativas que foram plantadas durante o sono. E aqui a gente faz um parênteses, queridos irmãos. Ideias fixas negativas. Mal do século. Depressão. Será que é só através dos medicamentos que a gente pode se curar? Ou a via espiritual pode nos induzir também a cura? Porque é muito triste viver nesse ambiente sombrio, negativo, de sempre viver na reclamação. Tudo está ruim. O dia acorda já vai mal, né? O trato dentro da família também fica abalado. Uma doença do século XXI, a depressão. Então, por isso, a gente tem que, depois nós vamos ver mais adiante, como podemos nos livrar desses processos angustiantes. Como podemos melhorar o nosso bem-estar, a nossa melhoria em relação à nossa moralidade e à nossa evolução. Alguns sonhos de cansaço extremo ou sensações desagradáveis, elas podem indicar que essa pessoa, esse indivíduo, esteve em regiões de baixo padrão vibratório, porque ele acaba sendo drenado pelos espíritos obsessores. Por isso que a importância da sintonia com os pensamentos elevados, sempre positivamente, para nos proteger. Também a gente pode falar que, para o espiritismo, já falei anteriormente, mas vou repetir, o espírito nunca dorme enquanto o corpo físico repousa, para recuperar sempre as nossas energias. Esses laços que nos prendem o espírito à matéria, eles acabam se afrouxando, eles ficam mais desligados. Então, nesse estado, o espírito se desprende parcialmente e passa a viver, como eu já falei, de forma temporária a sua vida espiritual. E nós temos alguns exemplos baseados na doutrina e obras complementares. Que tipo de experiência, por exemplo, um encontro infeliz? O exemplo no sonho é sonhar que está em um lugar sombrio, sendo insultado por alguém conhecido ou estranho. E a explicação espiritual que temos é que o espírito realmente se encontrou com desafetos do passado que o aguardava no plano espiritual. Outro tipo de experiência que podemos ter é a obsessão pelos vícios. Sonhar que está bebendo. Eu própria tenho um vício de doce. Então, às vezes eu sonho que eu estou comendo uma torta e eu não posso.
sonha que está bebendo ou usando drogas em ambientes pesados. O obsessor, ele acaba induzindo o encarnado a satisfazer os seus desejos sensoriais no plano astral, para se alimentar das suas energias fluidificadas. E aquele pesadelo repetitivo? O exemplo no sonho pode ser um sonho de queda, ou perseguição que ocorre quase todas as noites. Eu própria, falando de mim, eu tenho muitos sonhos que eu estou caindo. Não sei porquê. Então, pode ser uma tentativa, o que a doutrina espírita nos explica, pode ser uma tentativa do obsessor de manter a vítima em estado de medo constante e que vai baixando a sua guarda vibratória. Então, nós podemos dizer que o sono, o papel do sono na visão espírita seria libertar o espírito da prisão da carne temporariamente. Que o papel dos sonhos na visão espírita seria o registro frequentemente imperfeito das atividades desse espírito liberto. E que o papel da obsessão na visão espírita seria a influência negativa que ocorre quando o espírito se sintoniza com esses perseguidores, seja acordado ou dormindo. Então, esses sonhos, que são as lembranças, muitas vezes fragmentadas e confusas, de que o espírito viu ou viveu enquanto o corpo dormia, a ciência espírita, ela classifica esses sonhos em 3 tipos principais. Sonhos fisiológicos ou ordinários, que são os reflexos das nossas atividades cerebrais. Preocupações do dia a dia, desejos ou necessidades do corpo, como fome, frio, não têm um significado espiritual profundo. Os sonhos reflexivos ou psicológicos. Esses exteriorizam impressões arquivadas do subconsciente e no perispírito, refletindo angústias, medos ou situações de vidas passadas que ainda nos marcam. Os sonhos espirituais são encontros reais no plano espiritual. O espírito se comunica com mentores amigos e recebe orientações ou avisos. Quando a lembrança é nítida, acordamos com uma sensação de paz ou clareza. E por que, a gente pode perguntar, e por que esses sonhos são confusos? A incoerência dos sonhos acontece porque, sendo o nosso cérebro físico composto de matéria grosseira, ele tem dificuldade em traduzir as percepções puramente espirituais. É como tentar passar um filme de alta definição por uma fiação antiga. A imagem, ela sai distorcida, misturando cenas reais do mundo espiritual com imagens do nosso cotidiano. Então, como o espírito busca por atividade aquilo que o atrai, o espiritismo enfatiza a importância de nós nos prepararmos para esse sono. Então, a gente pode ter como elevação e a vibração a prece, que atrai a companhia desses bons espíritos, desses nossos mentores. Uma boa leitura ao dormir, pensamentos positivos, porque dormir assistindo a conteúdos violentos, com raiva no coração, pode levar esse espírito encarnado a regiões de vibração densa ou encontros perturbadores, os chamados pesadelos espirituais. E vamos combinar, né, meus irmãos? Hoje em dia, nós precisamos de muita defesa. E essa defesa é o nosso amado Mestre Jesus. Sempre com Ele no nosso coração, com boas ideias,
semeando o bem e praticando a caridade. Porque nosso mundo, que está em transição, não é à toa que ele vai passar de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Então, nós temos uma sensação que está tudo ruindo, tudo caindo. Mas não é bem assim. Nós vamos sobreviver, nós vamos adentrar esse mundo de regeneração e vamos ser felizes. Então, as obras de André Luiz. Para quem não conhece, André Luiz é o pseudônimo de um espírito que em vida foi médico sanitarista no início do século XX no Rio de Janeiro e que psicografou diversas obras sobre a vida após a morte através do médium Chico Xavier, sendo a sua obra mais famosa O Nosso Lar, que inclusive hoje já tem filme sobre ele. E também bastante séries de livros, como Os Mensageiros, inclusive tem filme, e Missionários da Luz. Então, quem quiser se aprofundar nesse universo espiritual, saber como funciona, vá até as obras de André Luiz, que vão ficar muito bem esclarecidas. Então, essas obras, especialmente no livro Missionários da Luz, lá no capítulo 8, nos trazem detalhes fascinantes e práticos sobre o que acontece enquanto o nosso corpo descansa. Ele descreve o plano espiritual como cenário de intensa atividade, onde o sono não é apenas um desligar, mas sim uma mudança de turno. Então, podemos afirmar os principais tipos de trabalho que podemos desempenhar quando estamos nessa mudança de turno. Primeiramente, podemos participar de cursos de aprendizado em escolas espirituais. André Luiz relata que muitos encarnados, cujos espíritos possuem certa inclinação ao bem, frequentam salas de aulas e palestras do mundo espiritual durante o sono, com o objetivo sempre de aprender sobre as leis morais, a ciência espiritual ou até mesmo a preparação para tarefas futuras na Terra. Ao acordar, a pessoa não lembra de frases exatas, mas sente uma intuição forte ou uma ideia nova e brilhante para resolver um problema. Muitos espíritos de pessoas encarnadas também trabalham como auxiliares voluntários, promovendo a assistência e o socorro espiritual. O próprio trabalho em hospitais, onde eles ajudam a transmitir energias, que são os passes, para outros desencarnados em sofrimento. Visitas a enfermo, é comum também que o espírito visite parentes ou amigos doentes, e sejam eles encarnados ou desencarnados, para levar conforto e os fluidos vitais. Às vezes, o trabalho é em si mesmo de espíritos com o corpo físico muito desgastado ou doentes que são levados por mentores a centros de refazimento no plano espiritual. Lá eles acabam recebendo as cargas de energia magnética que ajudam na recuperação do corpo físico. E é por isso que, após um sono profundo e bem preparado, muitas vezes acordamos sentindo bem-estar físico inexplicável. Também podemos participar de reuniões de planejamento, ou seja, onde líderes de grupo, médiuns e pessoas com grandes responsabilidades muitas vezes se reúnem com seus mentores para tratar estratégias para o dia seguinte ou para os próximos anos, onde também são feitos acordos e diretrizes que guiarão as instituições da pessoa, as intuições da pessoa, quando ela estiver acordada. E no quadro de atividades noturnas, também a gente pode reparar que o estudo, quem realiza são os espíritos buscadores e estudantes. E o resultado ao acordar é que eles têm inspiração, novas ideias, sensação de saber algo novo. Os socorros, como eu já falei, dedicados a espíritos que são dedicados ao bem e à caridade,
Então, para esses, o resultado ao acordar é que a sensação de dever cumprido e uma paz profunda. O intercâmbio também entre parentes e amigos, a lembrança de conversas com entes queridos que já partiram, e a viciação, né? Os espíritos apegados a prazeres materiais que produzem cansaço físico, pesadelos e confusão mental. Como eu falei, já quase finalizando o trabalho de hoje, nós nos perguntamos, queridos irmãos, por que será que nem todos nós trabalhamos no bem? André Luiz, esse amigo espiritual que nós temos, ele nos alerta que a sintonia é a chave. Se passamos o dia em ambientes de fofoca, de ódio, de vícios, onde nosso espírito, ao se libertar do sono, buscará por afinidades os lugares e as companhias que vibram dessa mesma forma, não vamos melhorar. O espírito vai para onde está o seu coração. Então, meus queridos irmãos, que possamos ter a capacidade de termos a coragem de seguir o nosso mestre amado, de deixar que ele entre no nosso coração e que semeie ali as sementes da bondade, da caridade e da nossa evolução moral e espiritual. Muito obrigada a todos pela paciência e até uma próxima oportunidade. Que assim seja. Muito obrigada, Sandra. Muito bom a gente entender algumas coisas além do que a gente já entende, sobre o sono e o sono. Nosso espírito vai aonde está o nosso coração. Bem interessante. Que Jesus nos abençoe. Agora nós vamos fazer a segunda parte dos nossos trabalhos. No primeiro momento, a gente agradecer e pediu por nós. Agora é a vez de nós fazermos a nossa caridade. Vamos pensar no próximo. O nosso irmão que está precisando de uma ajuda. Vamos fechar os nossos olhos e com os pensamentos voltados para o amor, para a esperança, vamos pedir para que Jesus possa acompanhar os nossos pensamentos até os orfanatos, os cárceres, os hospitais, as ruas que abrigam muitos dos nossos irmãos. Vamos produzir boas energias e enviar a todos os que necessitam. Boas energias nunca são perdidas, elas sempre são aproveitadas, porque elas chegam sempre ao destino que precisam chegar. Vamos agora fazer o nosso passe coletivo, onde a espiritualidade está conosco, onde as nossas águas são fluidificadas, e sempre que vocês quiserem trazer a sua água, podem trazer, que nesse momento a espiritualidade coloca lá dentro o remedinho para cada um de nós. Então, com o pensamento elevado a Deus, Jesus guardado em nossos corações, a espiritualidade bondosa está junto a cada um de nós, nos envolvendo em muita paz, em luz, em harmonia, e naquela tranquilidade que nós viemos aqui buscar, e que daqui sairemos melhores do que quando chegamos. Com gratidão nós rezamos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino,
Seja feita a vossa vontade, aqui na terra, como em todo o lugar. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos ofendem. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Nós queremos agradecer a presença de cada um aqui, a presença de quem nos acompanhou pelas redes sociais. Nós queremos convidar a todos para estarmos juntos novamente no próximo sábado, às 19 horas, aqui no Centro Espírita Allan Kardec. Uma boa semana, uma boa noite e vamos em paz.